Fala pessoal, Juliana Trentini, mais um Fala Fono pra vocês, trazendo hoje um assunto pouco polêmico. Foi pedido de uma amiga minha, queria que eu falasse um pouco sobre chupeta. Então vou aproveitar e falar sobre chupeta e dedo e vou contar minha experiência em retirar esses dois hábitos de uma forma que eu acredito que você nunca tenha ouvido falar por aí. Para começar, só eu vou explicar um pouco sobre a chupeta e o dedo e por que eles são considerados vilões. Se você já conhece os problemas, os malefícios da chupeta e do dedo, ou se você não quer saber seu direito, pula para essa parte do vídeo onde eu vou compartilhar minha experiência sobre como retirar. O que é chupar o dedo e o que é chupar a chupeta? São hábitos, né? E são hábitos que a gente chama deletérios. Por que são hábitos deletérios? Porque eles causam um prejuízo. Eles interferem no padrão adequado de crescimento da boca e da face. Os ossos, qualquer osso no corpo humano, é um tecido vivo, complexo e dinâmico. Os ossos participam de um contínuo processo de remodelamento. A todo momento está sendo produzido osso novo e está sendo degradado osso velho. Os ossos das crianças, eles são menos duros que os ossos de um adulto. Mais facilmente esses ossos são remodelados. Então o que molda esses ossos, né? Então é a pressão. Toda a pressão que você faz no osso está modelando ele, seja para ele crescer naquele sentido, seja para ele se deformar no sentido oposto. Vou mostrar para vocês agora como é uma mordida, né? Os dentes de cima e os dentes de baixo. Então essa é uma mordida normal. O que a chupeta causa? Ela causa uma mordida que a gente chama de mordida aberta. Os dentes ficam assim. Ela causa deformidades, tanto no posicionamento dos dentes quanto no palato. Aí você já deve ter ouvido falar: ah, mas meu filho usou chupeta até os 2, 3 anos. Eu tirei e a mordida fechou sozinha e nunca tive problema nenhum. E ele fala perfeitamente. Legal, ótimo, acredito. Normal, porque se tem um hábito deixando a mordida aberta, se você retira o hábito, a tendência do dente é dente procura dente, então ela fecha. Só que acontece que a língua entra no meio do caminho. Porque a língua, ela é um órgão irrequieto, ela tá sempre mexendo na boca e procurando um buraco ou uma coisinha. Já percebeu quando você tem uma casquinha de pipoca no dente? Você não consegue fazer mais nada enquanto você não tira aquela bendita daquela casquinha de pipoca que tá presa, porque a língua fica toda hora indo lá. Então a língua, como ela tem esse comportamento de sonda, quando a mordida tá aberta, o que ela faz? Ela se interpõe, ela fica entre os dentes, atrapalhando que aconteça esse fechamento. O próprio hábito de chupar a chupeta ou chupar o dedo vai afetar a postura da língua. A língua vai deixar de ter uma postura normal e vai passar a ter uma postura anormal. Isso pode interferir na fala, na mastigação e na deglutição e no fechamento dessa mordida, porque a língua vai ficar entrando entre os dentes para não deixar eles fecharem. Daí você pergunta: ah, mas você sabia de tudo isso e ainda assim você deu chupeta para um filho e deixou a outra chupar o dedo? Sim, porque eu não sou xiita. Eu acredito em muitas coisas, sei que muitas coisas são boas, muitas coisas são ruins. Nem por isso vou levar as coisas a ferro e fogo. Quando meu filho era pequenininho, recém-nascido, ele tinha muita cólica, muito desconforto, ele chorava muito. E a chupeta era uma maneira dele lidar com esse desconforto, aliviar um pouco esse sofrimento, essa angústia e ficar mais calmo. Queria só salientar alguns pontos na chupeta, tá? Eu dei a chupeta, porque ele chorava muito, sim. Mas os cuidados que eu tive ao dar a chupeta, então não deixar ele o dia inteiro com a chupeta na boca. Eu deixava na hora de dormir, ou quando ele tava com uma dorzinha, ou sei lá, depois que tomou a vacina, ou caiu, bateu a cabeça, coisas assim, pra ele se consolar. Mas eu não deixava ele o dia inteiro com a chupeta na boca. Se ele tava com fome, ou com sono, ou entediado, ou com alguma outra reclamação, eu deixava ele reclamar e eu escutava a reclamação dele. Eu não usava a chupeta como um botão de mudo. Não acho legal. Tem pessoas que fazem isso, não vou crucificar ninguém. Mas não acho legal usar a chupeta como botão de mudo. Ah, meu filho tá entediado. Taca-lhe a chupeta. Ah, ele tá com fome. Chupeta. Ele tá com sono. Chupeta. Sabe? Você tá calando essa criança e não tá deixando ela se expressar. Mesmo que seja uma dor, um choro, uma reclamação, ele tem que ter o direito de se expressar. Cuidado número 2 que eu tive, por volta de 1 ano de idade, eu tirei o hábito. Então eu retirei o uso da chupeta no meu filho e eu retirei chupar de dedo da minha filha. E daqui a pouco eu conto mais um pouco pra vocês como é que foi esse processo de retirada. Mas o terceiro cuidado que eu tive foi não dar um nome. Eu não chamava a chupeta, eu falava: olha, toma aqui sua chupeta. Eu não me referia à chupeta, ela não tinha um nome. Eu não falava Pepeta,
chupeta não tinha um nome. Então quando eu tirei, aquilo simplesmente evaporou. Ele não tinha como se referir a chupeta, era como se ela nunca tivesse existido, não existia um apego emocional, era um hábito físico, mas não era de estimação. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, mas basicamente assim, quando eu tive meu primeiro peixinho de aquário, eu dei um nome para ele. Eu tinha só um pote com um peixinho. E o nome dele era Hércules. Era um peixinho bem fraquinho, magrelo, esquelético. E eu dei o nome dele de Hércules. E quando o Hércules morreu, eu devia ter uns 12 anos. E teve um enterro, teve uma cerimônia. Eu chorei, porque eu tava apegada ao Hércules. Depois eu tive muitos outros peixinhos. Quase mais nenhum teve nome. E quando eles morriam, eu jogava no vaso e dava descarga. Sem chorar, sem sofrer. Porque eles não tinham nome. Então agora eu vou relatar para vocês a minha experiência de retirar a chupeta e o dedo. Eu fiz de uma forma inovadora, porque a tradicional não dava certo. A forma tradicional que as pessoas fazem, troca a chupeta por um brinquedo, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Ou então dá a chupeta pro Papai Noel, diz que o coelhinho da Páscoa levou e trouxe um ovinho. Mas meu filho tinha só 1 ano, ele era muito novinho, ele não entendia essas coisas. Eu pesquisei muito na internet, o que eu vou fazer. E aí um dia me acendeu uma luz, eu pensei, vou fazer um furinho na chupeta dele pra ver o que acontece. E aí antes dele dormir, eu peguei e fiz um furinho assim na pontinha da chupeta. Dei pra ele, ele dormiu como se nada tivesse acontecido. No segundo dia eu fui lá e abri um pouquinho esse furinho. Aí no terceiro dia, abri um pouquinho mais. No quarto dia fui, tirei bem a pontinha da chupeta e ele continuou chupando como se nada tivesse acontecido. E eu esperava uns 2 dias, ia lá e tirava mais um pedacinho, esperava uns 2 dias e tirava mais um pedacinho, até que sobrou só um toco. E quando sobrou só um toco, a chupeta nem parava na boca dele, ele pegava pra dormir e ela já caía. E um belo dia eu simplesmente parei de dar e ele nunca reclamou, nunca pediu, nem tinha uma palavra pra pedir. Eu acredito que ele nem tenha sentido falta, porque foi sendo tirado aos pouquinhos. E foi um sucesso. Ele parou de chupar chupeta sem uma lágrima. Já a minha filha, quando ela tinha uns 4 meses, ela começou a chupar o dedinho. Então não era um hábito forte, não é uma coisa. Tem crianças que já têm esse hábito de chupar o dedo desde da vida intrauterina. Então eles fazem ultrassom e vê a criança lá chupando o dedo. Então às vezes é um hábito mais forte. Nesses casos, talvez vai ser mais difícil de tirar. Como que eu fiz? Um dia eu já tava de saco cheio da história de chupar o dedo, porque além de chupar o dedo pra dormir, ela começou... Por exemplo, eu tô na fila da escola, na fila do banco, ela começou a pôr o dedo na boca quando ela tava entediada. E aí eu falei, ela já tá dando outras funções pra esse hábito. Eu falei, eu não quero, eu quero que isso vá apagando da vida dela e não crescendo. Um dia eu fui colocar ela pra dormir, o dedo dela ficou travado na manga da camisa, assim. E eu pus ela pra dormir desse jeito. Foi uma coincidência, foi um acaso, eu percebi, falei, vamos ver o que acontece. E ela resmungou, mas nem chorou. E dormiu. Quando ela acordou, ela ainda estava com o dedo preso. E estava meio molhadinha a camisa. Então acho que ela tentou chupar o dedo com aquilo. E eu falei, tá aí. Aí comecei a procurar na internet luvas e coisas assim pra usar, pra ela parar de chupar o dedo. Mas todas eram pra crianças de 3, 4, 5 anos. Não ia servir nela. Aí que eu fiz? Peguei uma blusa de manga comprida do meu filho, que é 3 anos mais velho que ela. Dei um nó na ponta, então a mão dela ficou presa. Com um nó na ponta aqui, um nó na ponta aqui nas 2 mãos, ela não conseguia ter acesso aos dedos. E coloquei ela pra dormir assim, e ela dormiu sem reclamar. E eu deixei ela dormindo assim, com as mãos presas, a camisa com um nó, por 1 mês. E depois de 1 mês eu tirei e percebi que ela não estava mais chupando o dedo. Então foi assim que eu tirei o chupeta e assim que eu tirei o dedo dos meus filhos, sem uma lágrima. Se você tem algum método inovador também, comente aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, compartilhe. Se inscreva no canal para continuar seguindo os nossos conteúdos. Beijos e até a próxima.